Para a gente entender o cenário dessas eleições na Venezuela, nós vamos conversar agora ao vivo com a doutoranda em Relações Internacionais e pesquisadora do Observatório Político Sul-Americano da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Stephanie Brown Clemente. Stephanie, muito boa tarde para você, bem-vinda. Boa tarde, Renata, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês um pouquinho sobre essas eleições tão importantes que vão acontecer agora no domingo na Venezuela. Prazer é todo nosso, a gente já te agradece aqui pela participação, Stephanie. Quero começar te perguntando o que representa a saída do Brasil, do assessor para assuntos internacionais, Celso Amorim, à Venezuela depois de Maduro ter lançado as dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Eu gostaria que você falasse também um pouco para a gente da função dele por lá. Ele vai colher ali impressões para ajudar o Palácio do Planalto a se posicionar depois do resultado? Exato, ele está indo como um observador eleitoral para ver como vai se dar esse processo eleitoral no domingo e para trazer suas impressões aqui para o Brasil, né? Depois de finalizadas as contagens dos votos e tudo mais. Então, ele vai mesmo observar como foi todo o processo ao longo do domingo, se as pessoas conseguiram chegar aos locais de votação, conseguiram realizar, né, os seus votos e se deu tudo certo. E a saída do Celso da Venezuela é muito importante porque, tendo tido essas farpas, Lula e o Maduro, principalmente nessa última semana, está atuando como o líder regional que busca ser, né? Esse player regional importante que busca pela estabilidade na região e que compreende que essas eleições na Venezuela são determinantes para o futuro regional e, né, para o futuro do povo venezuelano. Stephanie, antes da gente continuar analisando o processo eleitoral em si, a gente estava vendo agora imagens de um dos comícios feitos por Nicolás Maduro, vendo algumas imagens das ruas bem cheias, ele ali se movimentando no palco. Para a gente que acompanha a política venezuelana de longe, a gente vê todas as questões relacionadas a direitos humanos, uma série de coisas, a gente tem uma determinada visão do que acontece por lá. Mas do ponto de vista dos moradores, Nicolás Maduro tem, de fato, alguma popularidade ainda? Porque a gente vê nos discursos as ruas sempre cheias, uma participação muito grande e também um pouco de ingenuidade pensar que todos os votos que ele recebe são votos pressionados de alguma forma. Ele ainda tem uma popularidade, ele ainda é bem quisto pelo povo venezuelano, ainda carrega um pouco daquela coisa do legado de Hugo Chávez na Venezuela. Como que é a visão do povo venezuelano sobre Nicolás Maduro? Sim, Renata, ele ainda tem uma força grande na Venezuela, né? Ainda tem uma grande parte ali da população venezuelana que apoia esse projeto e que quer a continuidade desse projeto político, né, que surgiu lá quando o Hugo Chávez foi eleito em 98, que é a chamada Revolução Bolivariana. O Maduro, desde quando ele foi eleito pela primeira vez em 2013, ele busca dar continuidade a esse projeto, né, ainda que várias críticas possam ser feitas a isso, mas há sim uma população que ainda acredita nisso e que apoia, né, essa revolução e que não quer que os ideais neoliberais retornem à Venezuela, como era, né, antes do Hugo Chávez. Então, há essas pessoas que acreditam que se a oposição chegar ao poder vai ser pior que uma principalmente por conta das sanções estadunidenses, europeias, enfim. Agora, essa eleição, ela promete ser um pouco diferente, né? A gente está vendo algumas pesquisas de intenção de votos mostrando aí o candidato da oposição à frente. O que tem de diferente no cenário político da Venezuela dessa vez? A oposição tá mais unida, mais organizada? Isso mesmo. Pela primeira vez, nesse contexto aí do chavismo e do madurismo, a oposição conseguiu se unir,
mesmo em torno de figura forte, uma figura que consegue mobilizar uma parte da população, que é a Maria Corina Machado. No entanto, né, a Maria Corina ela foi inabilitada pelo poder eleitoral da Venezuela e, por conta disso, hoje quem está como candidato dessa plataforma unitária democrática, que é essa coalizão, né, de partidos da oposição que conseguiram se juntar, é o Edmundo Gonçalves Urrutia. E o Urrutia ele está ali, né, sempre aparece junto com a Maria Corina, e essa é a primeira vez que a oposição consegue mesmo se unir com esse objetivo de tirar o governo do Maduro do poder. Essa é a grande diferença que essas eleições estão apresentando para a gente. E o que a gente pode esperar desse momento pós-resultado? Independentemente de quem vencer as eleições, a gente pode ter aí um fim do chavismo depois de 25 anos, pode ter a continuidade do governo de Nicolás Maduro, mas de qualquer forma é um cenário de disputa política que não termina, né, Stephanie? Que deve continuar independentemente do resultado, né? Exatamente. É um processo que vai depender muito também da atuação de governos, principalmente regionais, né? Então, aí entra o papel que o Brasil e a Colômbia, principalmente, provavelmente irão desempenhar nesse pós-eleições, porque, independente do resultado que nós tivermos no domingo, de fato, o cenário futuro vai ser bem desafiador, né? Caso Maduro continue no poder, ele vai se deparar com todo um cenário de desconfiança, né, de que foi feito algum tipo de fraude, e vai ser difícil para ele, provavelmente, conseguir ter legitimidade para governar. Então, vai ser preciso, né, ter essa atuação de pares regionais para tentar facilitar esse caminho. E, da mesma forma que se a oposição conseguir ser eleita no domingo, essa participação, né, essa atuação do Brasil e da Colômbia vai ser ainda mais determinante no sentido de tentar auxiliar numa transição pacífica entre esses governos, né? Tentar fazer com que o Maduro ele aceite que perdeu de fato e passe esse mandato aí para a oposição. E como é que você avalia a mudança aos poucos da postura do Brasil, do presidente Lula, em relação à eleição da Venezuela? Você estava falando aí do papel do presidente Lula em uma possível mediação, porque vai ser um momento em que a comunidade internacional vai precisar estar à disposição para garantir uma transição pacífica, né, independentemente do resultado. Exato. Eu avalio que o governo Lula está agindo de uma forma coerente, principalmente por conta da grande pressão interna que ele vinha sofrendo por estar apoiando Maduro, né, e tudo mais. A gente percebe que o Brasil começou a mudar um pouco a sua postura em relação à Venezuela a partir do ano passado, quando houve a confirmação da inabilitação da Maria Corina Machado, quando a sucessora da Maria Corina Iores não conseguiu se cadastrar no sistema eleitoral e ser a candidata da oposição, e também quando houve a questão do imbróglio entre a Venezuela e a Guiana por conta do território do Esequibo. E naquele momento o Brasil ele atua ali como mediador, né, nas tensões fronteiriças entre aqueles países, mas desde então a gente percebe que o Maduro e o Lula começam a passar por um certo distanciamento, e na última semana isso se agravou bastante, né, com as críticas do Maduro ao Brasil, pelo fato também do Lula ter dito estar preocupado com as declarações do Maduro sobre a questão do banho de sangue, mas eu acho que esse envio ainda, né, do Celso Amorim para a Venezuela como um observador eleitoral no domingo demonstra que o Brasil está aqui ainda, né, que o Brasil ele vai sim atuar como esse mediador e que vai buscar por uma solução, por uma transição pacífica, independente de quem ganhe as eleições no domingo, de fato.
O presidente venezuelano respondeu ao que o Lula disse, né, que ficou preocupado com aquela afirmação dele de que haveria um possível derramamento de sangue caso ele perdesse as eleições, e falou que quem estivesse muito preocupado que tomasse um chá de camomila, né, Stephanie? A gente ouviu esse discurso chocante de Nicolás Maduro falando desse banho de sangue caso ele perca as eleições. Você acredita no risco mesmo de uma guerra civil? Ou você acha que é mais uma retórica mesmo dele do que de fato algo que possa acontecer? Eu acredito que é mais no campo da retórica mesmo. Eu não acredito que vá de fato haver uma guerra civil. Eu vejo isso muito como uma tentativa do Maduro de tentar colocar um medo na população que apoia a oposição, para essas pessoas não irem votar no domingo, né? Porque o voto na Venezuela não é obrigatório. Então, o que está mesmo em jogo no domingo é qual dos dois lados vai conseguir mobilizar mais pessoas a irem votar no seu candidato. Então, ao fazer esse tipo de declarações, eu vejo que o intuito principal é gerar um pouco de medo nessas pessoas, desestimular essa participação, né, dessas pessoas que apoiam a oposição, para, de alguma forma, tentar aumentar a chance de que ele seja reeleito para esse terceiro mandato agora. Oi, Stephanie, falando da oposição, a Marina Corina Machado foi impedida de se candidatar, né? Corina Iores também não conseguiu. Por que, na sua avaliação, Maduro deixou que a oposição concorresse? Tendo barrado possivelmente duas candidatas ali, por que ele possivelmente teria deixado o terceiro, o Edmundo, concorrer? Por considerá-lo menos forte, talvez? Sim, acredito que tem um pouco disso, né, dele não ver no Edmundo Gonçalves, que era um chanceler aposentado, né, uma pessoa que não fazia parte desse campo político, de considerá-lo mesmo um opositor, de repente, mais fraco, e também por conta de negociações que a Venezuela fez no ano passado com os Estados Unidos, com mediação dos Estados Unidos e de outros pares também, dentre eles, inclusive, o Brasil, que foi os chamados Acordos de Barbados. E nesse acordo, ficou ali escrito que a Venezuela teria, então, que ter um processo eleitoral justo, democrático e tudo mais. Então, permitir essa participação da oposição era estar de acordo, né, com esses princípios que foram acordados, e uma forma de negociar a continuidade, né, do rompimento de algumas sanções que os Estados Unidos ainda tinham com a Venezuela. Então, é nesse sentido, né, e de fato essa figura do Edmundo Gonçalves, talvez na cabeça dele não representasse um risco tão grande de ser uma pessoa que não competiria tanto com ele, né, como seria o caso da Maria Corina Machado. Stephanie, muito obrigada, viu, pela gentileza da entrevista. É claro, olhos bem atentos no domingo para acompanhar essa eleição. Afinal de contas, são nossos vizinhos aqui próximos. A gente não quer nenhum tipo de problema ainda maior acontecendo por lá, né? Muito obrigada pela participação. Com certeza, eu que agradeço. Uma boa tarde. Ótima tarde para você.